Nasci, me criei na Pedra Branca, depois na Zona Oeste. Aí entre Lapa, Pirituba ali. Sim. E depois, com 21 anos, conheci minha esposa e fui pra São José dos Campos. Eu gosto do interior de São Paulo, assim. Aqui São José dá o quê? 1h30? É, 1 hora e 20. Esse rolê todo, assim, nesse raio de 1 hora de São Paulo, eu acho uma vida muito boa. De você Sim, você sai 1 hora de São Paulo, estar você já perto tá do que você de tudo precisar em São próximo ali. Paulo, mas você não precisa estar no meio da loucura. Bora. Estamos no ar! Sejam bem-vindos ao TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Eu sou Felipe Xavier. Eu, Daniel do Amaral. Ô Dan, hoje a gente tá recebendo um cara aqui que é o cara do automotivo, Especial. né? É especial. É especial. Hoje é especialíssimo. Cássio Papazão. Cortez. Pô, vocês me deixam constrangidos com essas palavras amigas aí, mas muito obrigado. Obrigado pelo convite. Um salve pra todo mundo que tá assistindo aí. Seja bem-vindo, Cássio. Acho que Prazer, vamos ter bem-vindo. bastante conversa legal hoje, né? Verdade. Bora aí. Vale Ô- tudo. Ô Cássio, como que você começou no segmento automotivo? Ah, tá, É a pergunta-chave que a gente Vou pegar aqui Vamos lá o fundo atrás. do baú. Não, cara, eu sou jornalista de formação e fiz jornalismo porque eu queria trabalhar com automobilismo. Principalmente competição, né? Eu sempre fui um cara, na infância, assim, a minha paixão era mais Fórmula 1 do que produto, né? Eu gostava mais de... Quando chegava 4 rodas, eu gostava do suplemento grid, né? Que era a parte de competição. Gostava muito de carro de rua também, mas sempre quis trabalhar com automobilismo. Que top. Aí eu me formei e já contei essa história várias vezes aí. Tem no meu livro, Movido a Gasolina, se você quiser comprar aí na Amazon. Legal, já comprei o livro do Cássio. Mas, cara, com a ousadia e estupidez que só um cara de 21, 22 anos tem, eu fui para os Estados Unidos e comprei uma van, uma Dodge Caravan 93, por $800, e comecei a seguir o circuito da Fórmula Indy, colaborando com alguns sites. E naquela época, 2004, ainda tava aquele racha da Fórmula Indy, né? Tinha a Fórmula Mundial, que chamava aqui no Sim. Brasil, e a Fórmula Indy era kart e RL, né? Então tinha muita corrida. Tinha as 16 corridas de uma e as 16 corridas de outra, ou seja, de março a novembro, tinha corrida todo final de semana. E as duas eram rivais, né? Então uma Caramba. não se preocupava com o calendário da outra, né? Então era... Atropelava, né? Um final de semana tinha IRL em Denver e no outro final de semana tinha Fórmula Mundial kart na Cidade do México. Então eu fiquei zigue-zagueando os Estados Unidos, cara. Eu tenho uma marca aí que eu nunca vou conseguir superar, que eu conheço mais estados americanos do que brasileiros, e eu conheço 28 estados americanos. Caramba. Então, como não tem 28 estados brasileiros, Não vai eu nunca vou conseguir conseguir conhecer mais brasileiros do que americanos. E aí, nessa maluquice aí, acabou que eu chamei... Imagina, né? Tem um maluco brasileiro que ninguém nunca ouviu falar, numa van velha, e era muito engraçado, né? Rodando Porque tudo. de segunda a quinta eu ia de um lugar pro outro, né? Então eu vivia como um mendigo, cara. Eu dormia na van, Caramba. em beira de estrada, às vezes Walmart 24 horas. Vários E- perrengues, né? E aí de quinta a domingo, eu era credenciado por um site chamado autoracing1.com, um site pequenininho, existe até hoje. Mas de lá. De lá. Quando eu tava na faculdade, eu mandava coisas sobre os pilotos brasileiros pra esse cara. Eu era meio que um correspondente no Legal. Brasil, entendeu? Nossa, que Então, legal. quando eu cheguei lá, ele falou... Eu falei, tô a fim de ir pras corridas. Ele falou, eu não te pago, mas eu te credencio, que é a coisa mais importante. Né? Sim. Nossa, Então, de quinta a domingo, aí a minha vida virava de cabeça para baixo. Aí eu tava realizando meu sonho, que aí ele ia nas corridas, então aí eu tinha hotel, comida da sala de imprensa, café do hotel, banho, ar-condicionado, roupa passada, roupa limpa. Então, ficou Já mudou o patamar um pouco. não, né? era essa vida... como é que chama? Médico e o Monstro, né? De Sim, segunda a sim. quinta e quinta a domingo. E aí a Racer, né, que é a principal revista de automobilismo de lá até hoje, falou, quem é esse moleque maluco aí? Vamos contratar esse cara. Hoje eu sei, eles olharam pra mim e falaram, mão de obra barata, né? Mas aí patrocinaram o meu visto de trabalho. E aí eu fiquei até 2006 nos Estados Unidos, na Racer, aí sim. Aí abriu muita porta para mim, né? Eu realmente entrei na indústria do automobilismo, entrando mais do lado até corporativo, né? De ter contato com as marcas. Comecei a fazer o site do Speed Channel, que era um canal de automobilismo que a Fox tinha nos Estados Unidos. Uhum. E a Fox
é bem essa coisa dos Estados Unidos, né? Eles vinham da NASCAR e aí eles lançaram o Speed Channel. O Speed Channel, na época, era quem transmitia a Fórmula 1 nos Estados Unidos. E transmitia também a Fórmula Indy. Então, eles contratavam, né, alguém que soubesse de Fórmula 1 e de Fórmula Indy, que era racer. Então, Sim. eu editava o site do Speed Channel. E aí, nisso, Durango, novo, na Califórnia, eu convenci a chefe, por que a gente não faz uma... Tem lá as abinhas, né? NASCAR, Fórmula 1, Fórmula Indy. Por que não faz uma abinha automotivo? Para poder, basicamente, na minha cabeça, eu poder pegar carro de imprensa e não gastar em gasolina. E aí convenci, e aí que eu comecei a pegar carro, fazer a parte de automotivo lá, já, de teste. Você fez um caminho, acho que diferente do que a galera faz. Você foi pra lá e começou lá. Sim, né? Sim. Não começou aqui, Geralmente sai a galera... porque eu vejo que a galera começa aqui e o sonho é ir pra lá. Mas é muito mais fácil esse meu jeito. A posição de entrada é mais fácil, né? Lá, né? Sim. Em qualquer lugar, né? É muito mais fácil. Se você tem o sonho de trabalhar na Rede Globo, na Folha de São Paulo, é muito mais fácil você entrar de estagiário do que de apresentador do Jornal Nacional ou de editor de esportes, né? Então, quanto antes você fizer a sua entrada, mais fácil é, né? Mais abertas são as portas. Com uma ressalva só, né? O visto de trabalho, se você não tiver... Hoje em dia, muita gente aqui no Brasil tem passaporte português, passaporte italiano, não sei de onde. espanhol. Se você tiver um passaporte europeu, é muito fácil. Se você não tiver, e eu não tinha na época, você precisa que alguém patrocine o seu visto de trabalho. E aí, sim, é um gasto e um investimento para a empresa de dinheiro, mas também de tempo, de esforço, né? As vagas de entrada, a empresa tende a não se animar a fazer isso, e sim só para vagas mais sêniores, né? Mas especificamente no mundo do automobilismo, na competição, o meu chefe é um inglês muito engraçado. Isso é outra coisa engraçada, né? Na época que eu estava na Racer, por que eles patrocinaram o visto de trabalho para um brasileiro? Porque a Haymarket, que era a antecessora do que hoje é a Motorsport Network, né? Que é a dona da Autosport inglesa, do motorsport.com, enfim, de um monte de coisas. Mas eles eram uma empresa inglesa que tinha comprado a Racer americana. Então eles trouxeram um monte de ingleses. Eles estavam acostumados com... E muda a política assim também, né? Mas digo, eles estavam acostumados com o processo de legalizar um estrangeiro, entendeu? Sim. Só que eles não sabiam que fazer isso para um brasileiro era muito mais difícil do que para um inglês, né? Eles acabaram tomando um susto comigo ali. Mas esse meu chefe inglês, ele falou isso, tipo, justificando para mim Essa história é bacana também. Ele me fez a proposta de trabalho na mureta do Texas Motor Speedway, né, do oval lá que tem em Dallas. Caramba. No dia que o Tony Kanaan foi campeão, que é o único título brasileiro na Indy, a partir da IRL desde então, né? Então, foi super bacana como jornalista brasileiro, até, eu tinha 22 anos, ainda um pouco como fã, né? Brasileiro campeão, entrevistando, tudo mais. E aí eu tinha a entrevista marcada com o chefão lá, com o inglês. E aí no fim do dia, pôr do sol e tal, ele na mureta ali já, as equipes desmontando e tal, ele falou, vou te oferecer um emprego. E aí a gente começou a conversar e tal, e ele falou, cara, é muito fácil eu achar alguém que goste, entenda de automobilismo, porque tem muito fã, né? Sim. E é relativamente fácil eu achar alguém que sabe escrever bem. Agora, que faça as duas coisas é difícil. Junto, né? São dois coisas, universos, né? Que assim, que o overlap é bem pequenininho. Então, aí que surgiu a minha oportunidade. Puta, que história top, né? Muito legal. É que nem esse negócio de você começar de baixo e saber que você tem um caminho para trilhar. Que hoje, é o que a gente falou na semana passada, né? As pessoas veem as coisas, querem começar de cima já, né? Verdade. Todo mundo tem muita pressa em queimar etapa para fazer logo as coisas. E não hoje em assim, dia, né? Vamos fazer NPC no TikTok, né? Pra quem vai pra faculdade. É bem assim mesmo. Assim. É bem assim mesmo. Pô, legal. E aí, como você, depois desse processo todo, falou, agora eu vou entrar na internet, vender meu conteúdo. Não, na verdade tem muita... Eu sou um cara velho, né, cara? Eu tenho 41 anos. Tem muita água pra passar debaixo dessa ponte ainda. Eu tô chegando nessa faixa de idade, não pode falar que é velho. Menos jovem. Eu tive muita sorte, porque aí esse período que eu tava nos Estados Unidos, 2005, 2006, foi o período em que a Red Bull, mundialmente, começou a investir muito em automobilismo, né? E o mercado americano sempre foi muito importante. Então, até para dar as datas certinhas, né? 2005, eu trabalhei na Racer 2005 e 2006. Sim. 2005 foi quando a Red Bull estreia na Fórmula 1, né? Como Red Bull, né? Compra a Jaguar por $1 e tal. Em 2006, ela compra a Minardi e lança a Toro Rosso, né? Então, bem nesses 2 anos, e esse projeto da Toro Rosso estava muito ligado
a levar pilotos jovens e coisa que aqui no Brasil muita gente não lembra, mas a Red Bull fez um reality show nos Estados Unidos chamado Red Bull Driver Search, que o objetivo era levar um americano de volta à Fórmula 1, que foi o Scott Speed, né? Que foi um cara que não deu muito certo. Mas esse projeto, Red Bull Driver Search, que foi um reality para levar um americano de volta à Fórmula 1. Então, por exemplo, quando o Scott Speed, a matéria de capa da Racer com o Scott Speed, pô, era um moleque de 21, 22 anos, pô, era mais legal mandar um cara como eu do que um repórter, que é o repórter típico de automobilismo dos Estados Unidos, é um tiozão, né? Então, pô, um cara que eu acabei era um perfil diferente, né? Eu consegui ter muito ponto de contato com as atividades que a Red Bull estava fazendo, porque a própria Red Bull passou a me convidar. Eu virei eu nem sabia disso, como é que chamava, né? Mas eles internamente chamam de opinion leader. Eu virei um amigo da marca, vamos chamar assim. A Red Bull trouxe a MotoGP para os Estados Unidos pela primeira vez, depois de muitos anos, lá em Laguna Seca. Fizeram uma casa, me chamaram para passar esse final de semana. Mandavam uma caixinha de Red Bull, umas latinhas lá para casa e tal. Então eu desenvolvi relação com eles lá. E aí, depois de 2 anos lá, cara, que eu tive a comprovação que o jornalista ganha mal no mundo inteiro, não só no Brasil, eu decidi voltar. Eu saquei que eu tinha feito um portfólio, né, um currículo que, ao voltar para o Brasil, era muito forte, né? Isso já é meio de 2009? Isso é 2006. 2005, 2006. Eu volto depois da 500 milhas de Indianápolis de 2006. E aí... já volto assim, começo a colaborar com a Quatro Rodas no Brasil. Eu fiquei um segundo semestre de 2006 totalmente freelancer, assim. Até muitas das matérias mais legais do meu livro vêm dessa época, porque eu fiquei com liberdade total, né? Mas aí no fim de 2006 também o timing encaixou muito bem, né? A Red Bull Brasil entrou nesse ciclo aí de investimento de automobilismo, né? Lançou uma equipe na Stock Car no ano seguinte. No fim de 2006 fez carro de Fórmula 1 nas ruas aqui de São Paulo, na 23 de maio. Tava vindo etapa nacional do Air Race, né, da corrida aérea, do X-Fighters, que era o Mundial de Motocross Freestyle, passou a ter um monte de propriedades de motorsport, né, na Red Bull. Muito, né? E aí eles formaram uma área de motorsport, e aí eles me contrataram. Aí eu fiquei 8 anos na Red Bull, de fim de 2006 até sair para montar o Acelerados em março de 14. Caramba, que legal. Eu ia te perguntar como que nasceu a ideia e o projeto do Acelerados. Cara, isso também tá no meu livro, mas em resumo, assim, tem um monte de... É um alinhamento de planetas, né? Mas vou te dar a minha câmera, né? É o meu processo. Sim. No meio de 2013, eu decidi sair da Red Bull. O meu livro começa assim, já tinha... Aí, mundo corporativo, né? Você fica 8 anos, então eu fui promovido, eu virei head nacional de comunicação, já não estava mais... no dia a dia do conteúdo, do automobilismo. Que é o que você mais gostava, que era a minha paixão, exatamente. E aí eu decidi sair. E aí, cara, com 8 anos de casa, já tava com 31 anos, ali para 32. Você sai, você sabe que você vai ter ali o bônus, o acordo. Eu ia ter uma gordurinha, assim, financeira para... iniciar um projeto novo e você se manter até... Mais do que isso, para pensar o que eu queria fazer da vida, cara. Porque, assim, com 15 anos eu decidi que eu queria ser um jornalista que trabalhava com automobilismo. E aí eu fui perseguindo isso. Né? E aí você entra na máquina de lavar da vida, cara, que você vai recebendo as cartas da vida e jogando, recebendo, jogando. Chega uma hora, e aí nessa correria, né, você tem conta para pagar, você não pega e... Peraí, deixa eu sair dessa mesa. Exatamente. É nessa mesa aqui que eu quero jogar ou eu quero ir em outra? É raro você ter essa chance, né, de às poder... vezes você fala assim, eu quero jogar nessa mesa. Só que chega um determinado e fala assim, eu não sei se eu quero, mas eu já consegui o que eu queria aqui. Eu não sei se eu quero continuar aqui ou se eu quero mudar, né? E aí eu passei ali uns meses de reflexão e cheguei à conclusão que eu queria trazer o Top Gear pro Brasil. Eu queria... Legal. Eu era muito fã, todo mundo que gostava muito de carro era muito fã desse formato, né? Sim. E a gente tem uma coisa assim no mercado brasileiro, quem é mais entusiasta, de uma frustração muito grande acumulada, né, ao longo ali dos anos 90 e 2000, Sim. que os grandes veículos de conteúdo automotivo no Brasil, eles passaram a ignorar o entusiasta, né? Se a gente pegar as duas grandes referências, aí, as duas maiores marcas, né, o Autosport na TV Globo e a Quatro Rodas, né, que ainda é muito forte, né, mas quando a gente pega o que era Quatro Rodas dos anos 90, né, era muito forte. Era uma bíblia, né? E era aquela coisa, mano, isso é fato, né? A galera da Quatro Rodas fala, quer vender revista, bota Corolla na capa, né? a Quatro Rodas tinha virado muito essa coisa do... Até hoje é a linha deles, né? Eu me lembro que quando surgiu mais ou menos ao mesmo tempo Renegade e Toro,
que era o mesmo carro, a mesma caçamba, a mesma plataforma, a mesma motorização. Muita gente na dúvida, né? Eu me lembro, já o Acelerados já existia, as pessoas perguntavam, qual que eu devo comprar, Renegade ou Toro? Eu falo, depende, você precisa de uma caçamba? Né? Mas aí o comparativo... Exatamente isso. A Quatro Rodas fez um comparativo, Renegade versus Toro. Ganhou a Toro, sabe por quê? A lógica seria, porque tem uma caçamba? Não, porque tem mais concessionários. E o preço... Então, essa coisa de extremamente voltada para serviço de consumidor, como se carro fosse... batedeira, ou liquidificador, ou qualquer outro produto de consumo, entendeu? E o Autosport na Globo muito voltado ao longo dos anos. E isso não é uma crítica, tá? Isso é uma observação de perfil Mas por quê? Atuação, né? Eles não fazem isso porque são burros, eles fazem isso porque são muito inteligentes. Porque consome, né? Porque a quantidade de pessoas que consome conteúdo de carro é muito maior do que a quantidade de pessoas que gosta de carro. Né? O Autosport, que é mais ainda... a gente fala, né, broadcasting, né? A TV é broadcast, né? A mídia massiva é broadcast. As pessoas até não se dão conta do que é o cast é isso aqui, né? Cast é literalmente você tá disseminando. Broad, amplo, né? Era o broadcast, o máximo de pessoas que você puder atingir. E no Autosport, no caso que é mais ainda a TV aberta no Brasil, é um canhão até hoje, mas naquela época era o canhão. Como calibrar o pneu. Aprenda. Porque as pessoas que, muitas vezes no Brasil, ainda mais se você pega esses anos aí, a partir do Plano Real, muita gente passou a ter carro pela primeira vez, né? E o Autosport passou a prestar muito serviço. Como é que eu faço para trocar um óleo? De quanto tempo? Né? O que é tudo bacana e justo e legítimo, mas... Não é só isso, né? E nós que gostamos, ninguém vai falar com a gente, isso, né? Verdade. Tinha essa frustração A Vitória tá fazendo isso no canal dela, né? A dona do meu destino. A dona do meu destino, bem, mas aí hoje... Público... Então, mas aí é o narrowcasting. Hoje em dia, né, com a rede social, todo mundo é o seu canal. E aí, mano, vamos fazer um perfil aqui para pessoas que gostam de camiseta laranja e da cambalhota para trás? Vamos, vai encontrar o seu público, entendeu? O que me frustrava e frustrava muita gente é que num Brasil de 200 milhões de pessoas, a gente deve ter... Não, vamos lá, vamos aos números. A gente tem uma frota de 50, 60 milhões de carros. Mas a gente tem 10, 15 milhões de pessoas que gostam pra caramba de carro. E público gigante. Ninguém tava falando com esse público gigante. Então, o Top Gear... O que aconteceu com essa galera? Consumia muita coisa de fora, né? Até hoje. Meio que se obrigou. E a Discovery Turbo deu um up, acho, muito grande nessa... Um pouco, cara, mas o alcance desses canais acaba muito pequeno, assim. Sim, perto do que era possível. Ainda era muito limitado perto do que tinha TV aberta. Né? Qual é o outro... Uma Globo, né? A outra ficha, né, que vira? É o lance da rede social, do YouTube, né? Então, a partir do momento que surge rede social, surge o streaming de vídeo, você pode... falar com essas 15 milhões de pessoas de forma massiva e sem custo, né? O acesso a esse público se torna bem mais fácil. E se torna segmentado, que você consegue falar especialmente para esse público. Claro. Né? Mas então, voltando, e aí eu passei a empreender vários esforços nesse sentido. Falei, inclusive, com a BBC, né? Que top. Custa 750 mil pounds por ano licenciar a marca Top Gear no Brasil. Eu custava em 2013 para 2014. De cara, eu já falei, peraí, isso não faz sentido, né? 700 mil libras vezes 6, 3 milhões e meio de reais para usar a marca Top Gear, que é só um nicho desse nicho dos 15 milhões. Não vale os 3 milhões. Vamos juntar 3 caras e fazer motores bacanas, entendeu? Que dá no mesmo. Mas então eu comecei vários projetos, e vários projetos bacanas desse período acabaram dando frutos, né? Eu acabei fazendo uma série no Discovery Channel com o Cacá Bueno, que é o Sonho do Mundial. Legal. Que é uma série que eu co-criei com o Cacá e dirigi, roteirizei, que foi os bastidores da equipe brasileira no Mundial de GT, do Blank Pen ali. Legal. Era o Cacá, Sérgio Gimenez, Nelson Piquet, Valdeno Brito, vários caras top de linha. Foi uma série de 6 episódios no Discovery, que a gente gravou no primeiro semestre de 2014. A gente acabou fazendo um piloto que foi ao ar anos depois da Car and Driver TV, né? A revista existia aqui no Brasil ainda. No fim, naquele momento, esse projeto a gente gravou e ele não foi ao ar. Esse conteúdo aí, de certa forma, se perdeu, que é uma pena. Tinha coisas muito legais, como eu acelerei Pagani Huayra no autódromo de Modena com o piloto de tese da Pagani. Caraca! E meio que esse conteúdo aí caiu nas franjas da internet, ficou perdido.
que mais que eu fiz ali? Esse conteúdo a gente encontra ele? Encontra, cara. Ele foi ao ar, como eu não estava mais envolvido no projeto, o próprio projeto foi ao ar muitos anos depois. 2, 3 anos depois. Mas eu não estava mais envolvido. Então eles tinham as minhas cabeças, que a gente chama, né? Os momentos que eu tava on camera, dirigindo o carro, mas eles não tinham o meu roteiro, o meu off, a minha narrativa. Então entrou com uma coisa meio solta, meio sem pé nem cabeça, assim, mas tá... Mas tem ela. Se você for um fã na internet, não é como era pra ser, não. Não, é bem menos do que poderia ou deveria ter sido. Mas faz parte. Mas aí, nesse período, em janeiro de 14, eu era head de comunicação da Red Bull e tive uma reunião com os investidores da NWB, que existe até hoje, né? Que é uma network de canais no YouTube que tinha por trás os mesmos investidores do Porta dos Fundos, né? Com a ideia de criar, eles chamavam a Globosat do YouTube, querendo ser a Globosat do YouTube. Eles lançaram o Porta, não a NWB, mas muitos dos mesmos investidores lançaram o Porta e foi um sucesso. Vamos replicar isso. Vamos criar aqui uma empresa que vai lançar 10 canais, e vai ter um canal de futebol, que foi o Desimpedidos, que até hoje é o maior canal de futebol aí do YouTube mundial, com o Kaká, do Milan, de sócio. A gente vai lançar um canal de skate com o Bob Burnquist de sócio. A gente vai lançar um canal de responsabilidade social com o Fernando Gronstein, que é diretor de sócio. A gente vai lançar um canal de tartarugas com a Tartaruga Ninja de sócio. Esse era o modelo deles. E aí eles convenceram, né? Um dos sócios era o Luciano Huck, então eles conseguiram trazer gente bem pesada. Eles convenceram o Barrichello a participar desse projeto. E tudo isso que eu falei para vocês agora me foi apresentado. Eles vieram pedir patrocínio da Red Bull. E o projeto era um canal um canal chamado Corre Aqui, que era os bastidores da rotina do Rubens com os filhos que estavam começando a correr de kart. Entendi. Aí eu vi a apresentação, toda essa estratégia macro de Globosat do YouTube, os investidores que tinham por trás, aquilo tudo ali me chamou muito a atenção. No dia seguinte eu liguei pro CEO, obrigado por terem vindo aí, com o CEO da NWB, né? Mas eu preciso falar para vocês, eu tô saindo da Red Bull e eu tô com os projetos A, B e C na direção de fazer algo parecido com o Top Gear no Brasil. E eu acho que isso aqui pode ser o Top Gear Tabajara, com sérias restrições orçamentárias. E aí meio que o resto é história. A partir dali a gente... então a ideia inicial não era fazer o formato que foi criado. Não. O piloto do Corre Aqui era... Porque aí chamaram uma galera que trabalhava pro canal Off, que na época era muito forte, né? Mas o canal Off, por mais que ele seja bacana, ele é a antinarrativa, né? Sim. Ele é a galera brincava que era o papel de parede de academia, né? Aquela fotografia linda e ondas. Mas era um episódio de meia hora que não tinha... Nada acontecia, né? Não tinha começo, meio e fim, assim. Só começava, né? Eu lidei muito com a galera do canal Off, como Red Bull, né? Porque a Red Bull é muito envolvida em esporte radical e tal. E sempre que o cara chama, não, fulano é roteirista de uma série do Off, eu falo, então não contrata, né? Porque roteirizar uma série do Off, da época, tá, galera? Se você trabalha hoje no canal Off, não fique chateado. Não é pessoal, né? Então, o piloto da série do canal Corre Aqui era 5 minutos de slow motion dos meninos andando de kart na chuva. Era muito bonito, assim, mas se você botar no YouTube, dá 50 views. Mas aí a primeira coisa, assim, que a gente conversou lá, eu e a NWB, foi... automobilismo é muito bacana, eu gosto muito mais de automobilismo do que de produto. Eu brinco sempre, carro de rua é uma bosta, né? O pior carro de rua que eu já guiei foi um Porsche 911 GT3 em Interlagos, porque eu guiei ele logo depois de guiar o GT3 Cup de corrida com pneu slick e 300, 400, sei lá, 500 quilos a menos, né? Dá uma puta diferença. Eu quero dizer o seguinte, o carro de corrida pra mim é muito mais legal. Eu gosto muito mais do automobilismo, mas... O César Riani falou isso. Numa das entrevistas, né? A gente fez uma entrevista com ele e ele fala isso. Que dá a diferença realmente do carro de corrida pro carro da rua. Principalmente porque o carro de corrida... Pra te dar conforto. Pra andar na rua. Andar na rua. Você botar o carro de rua na pista, é diferente. Ele é preparado pra... Nunca fui muito do track day, essas coisas. Porque um kart, ele é muito mais lógico e desempenha muito melhor na pista do que qualquer carro de track day. Você pega uma M2 pra track day. Uma bosta. Comparado com um kart shifter que custa 5% do valor. Mas enfim. Então eu conversei com os caras, por mais que eu seja um cara do automobilismo, eu ame automobilismo e o Rubens seja um cara do automobilismo, o
o modelo de negócio é automotivo, é a gente falar de produto, de carro, para ir atrás das montadoras, enfim, petrolífera, marca de pneu e tudo mais. Vamos fazer um canal de conteúdo de carro. Isso é legal. E eles sacaram a ideia, entenderam a visão e meio que o resto é história. Que legal. Puta, é top, né? E daí do início até o encerrar o foram 7 Acelerados anos. Foram 7 anos. Mais ou menos o mesmo tempo de Red Bull de Acelerados. E deu 7 e 7, né? Voo solo. O Red Bull deu quase 8, o Acelerados deu um pouquinho mais de 7. Então, e do início do projeto até o final, aí como que rolou a sua saída do Acelerados? Como foi todo esse processo? Eu não sei direito até hoje, mas enfim. Eu já falei muito desse assunto em muitos podcasts. Se você quiser fazer um deep dive aí, se você coloca Cássio Bem Cortes, resumido, né? Cássio Cortes no Google, sabe? Aquele autocomplete Cássio Cortes saiu do Acelerados? Interrogação. Sim. Mas todo mundo sabe, né? A estrela principal lá do canal, sem nunca falar comigo, exigiu a minha saída para a direção e para o CEO da NWB, né? E aí eu iniciei um processo horroroso, né, do ponto de vista de negócio, que é desgastante, né? Não, eu passei a tentar vender a minha parte minoritária numa empresa em que, galera do Torcast quer comprar uma parte do Acelerados? Aí você vai dizer, primeira coisa, por que você está vendendo? Olhando de fora parece tão legal. Tá tudo legal, tá aí tudo você pode fluindo, né? até aí você pode vir com discurso, não, é que já passou 7 anos, eu tô em outra fase, eu quero, você consegue. Ah tá, mas e os outros o que acham? Aí você fala, não, tem um cara ali que foi quem puxou meu tapete. Eu não consigo te dizer o que ele acha porque ele não fala mais comigo. Então, foi muito difícil, né? Foi um processo... Basicamente, eu fiquei 1 ano sem dormir. Nossa. E aí, felizmente, teve um final feliz que foi... Eu vendi a minha parte para a TSO, do Kaká Closé, que é sócia do negócio até hoje. Inclusive, hoje toca o negócio, né? Poxa, que legal. A redação do Acelerados, por exemplo, está dentro da TSO. Legal. Bacana. E hoje, como que tá os seus projetos? Como que tá fluindo... 2 anos, né? Que você já saiu do Acelerados até agora, né? Não, cara, tá sensacional, assim. Nunca foi tão boa a vida, graças a Deus. Conseguindo dormir, né? Voltei a dormir, né? Depois caiu o cheque ali, voltei a dormir. Mas é muito bacana você ter muita liberdade, né? E a vida se torna muito... Assim, tem todo um contexto de pandemia aí também, né? Que influencia muito. Não, eu acho que influenciou em todos os mercados, né? O consumo mudou, muita coisa mudou. Mas em relação a esse processo todo de saída do Acelerados, existiu uma rotina no Acelerados até março de 2020, e aí começa que foi o início da pandemia, lockdown, tudo mais, então todo mundo para. Qual era a rotina até então? Todo dia, vai na redação, reunião de pauta... Tem reunião com o cliente para apresentar o projeto? Sobe na moto, vai até um escritório na Vila Olímpia. Não, tem outra reunião com a agência, não se pega, sobe na moto, vai para Vila Madalena. Era aquela correria de trabalho constante, né? Clássico, né? Que não existe mais, meio que ninguém tem mais. Aí em 2020 começa lockdown, 100 dias, tudo mais. Em agosto de 2020 eu recebo... no mesmo dia que era aniversário da mulher, em que eu quebrei a minha poupança para comprar a casa que eu moro hoje, eu recebo também a notícia que puxaram meu tapete. Aí você começa a entender o ano sem dormir. Em meio à pandemia ainda, né? Em meio à pandemia, tava super fácil um agravante, de né? trabalhar e foi super, uma grande empatia aí, uma grande brodagem, um grande senso de ser humano, né? Mas enfim. Então, aí se inicia esse processo que se conclui em agosto de 2021, exatamente 365 dias depois. O aniversário da minha mulher, eu recebo a notícia que eu preciso sair, e no aniversário da minha mulher, 1 ano depois, eu concluo a venda. E aí quando a partir de agosto de 2021, exatamente pouco mais aí de 2 anos atrás, eu lanço meu canal, vou pra rua e começo a fazer meus corre, né, meu? Mas o que eu quero te dizer? A partir daqui, não, por mais que eu esteja... Aí eu fiz parcerias de conteúdo, eu sou meio que eu criei uma espécie de ecossistema no meu entorno, né? Então, por exemplo, eu escrevo sobre carros pro Brasil Journal, que é um dos principais portais de economia do Brasil. Eu comecei ali em 2021, passei a ser um dos apresentadores do Auto Mais, no Band Esportes, na TV. Agora não tô mais, porque o Auto Mais parou com projetos de televisão. Mas, enfim, eu continuei trabalhando para grandes veículos. Fazendo os projetos grandes. Só que numa realidade pós-pandemia. Se eu fosse, sei lá, ser o editor de autos do Brasil Journal em 2019, provavelmente uma vez por semana eu ia na redação, ia conversar com a galera, ia tomar um café, né?
Hoje em dia não tem mais isso, é muito maluco. Então é uma vida que a pandemia ela veio, ela bagunçou tudo, mas ao mesmo tempo, quando acabou, ela moldou um cenário diferente, né, de atuação para todos, né? Eu acho que quase todos os mercados, né? Então hoje eu tenho uma vida muito diferente do que eu tinha até 2019, porque o mundo também é diferente. O mundo mudou, né? E nessa coisa de você ter um canal de YouTube, né? Eu sempre falo, vale para podcast também. Eu quero lançar um podcast. Eu falo, você tem assunto para 52 episódios por ano? Muita coisa. Canal de YouTube é pior ainda, porque, olha, no mínimo dos mínimos, 2 vídeos por semana. E é ruim, hein? Você tá pensando mesmo, pensa mais em 4 ou 5. Fala, eu quero lançar um canal do YouTube sobre pets. Fala, você tem assunto para 200 vídeos por ano? Pensa bem, né? Então, como o meu canal é Cássio Cortes, o Cássio Cortes fazendo coisas, né? Eu preciso fazer 3, 4 vídeos por semana. Eu faço aí 200 vídeos por ano, somando lives e podcast e tudo mais, né? Então, o que acontece? Conteúdo, né? E na nossa rotina, a minha rotina é muito intensa hoje, porque para abastecer esse cano, né? Como é que é a palavra que me fugiu agora? Mas é um duto, né? É um gasoduto que você tem que ficar mandando. E a gente faz muito em cima dos eventos, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tava no acelerador. Primeiro que as montadoras faziam menos eventos também. Eu tenho a sensação, mas posso até estar enganado. Quanto mais, por exemplo, hoje com o digital, a Ford vai lançar a nova Ranger, que é um exemplo de verdade. Até 2019, a Ford marcava um final de semana em Ilhabela, trazia 200 jornalistas do Brasil inteiro e rolava o lançamento da nova Ranger. Hoje, que a Ford, assim como nós, como todo mundo, também é um canal. Sim. Ela precisa gerar conteúdo no @Ford Brasil, no Instagram. Todo dia tem que ter alguma coisa. Então as marcas elas passaram a fazer uma espécie de cauda longa das narrativas aí. Então, só para dar uma ideia no caso da Ranger. Primeiro, a Ford levou a gente para... Primeira coisa, né? O carro sai lá fora. Aí todos os portais e tudo mais dão conteúdo aqui. Aí depois eles levaram um grupo de jornalistas para a fábrica em Pacheco, na Argentina, para ver como é que a fábrica foi toda modificada para fabricar a nova Ranger. Aí, um mês depois, levou uma galera para conhecer só a versão V6 num test drive lá em Mendoza, no pé do Aconcagua, ali nos Andes. Depois, mais um outro evento lá em Tatuí para conhecer as versões 2.0. Então, assim, hoje um carro, ele gera 3, 4 eventos. Então, a minha rotina hoje é isso. É basicamente ir a todos os eventos para fazer 200 vídeos por ano. Para gerar conteúdo, né? Não, e ele faz muito bem isso, a parte de apresentação dos vídeos, reviews que você faz. Meu, é do caralho o que ele faz. Eu olho a apresentação que você faz dos carros, eu acho muito da hora. Pô, obrigado. Carro elétrico. Qual a sua opinião sobre carro elétrico? É um tema sempre polêmico. Eu acho alta, né? Ano passado acho que foi mais assim, até mais polêmico do que hoje. Mas tá vindo novos carros, como o Hora, né? Como... Só que tudo isso a gente já sabia há muitos anos, né? Essa é a questão do carro elétrico. Era uma tendência que vinha, né? Existe uma diferença muito grande. Muita gente acha que eu sou um defensor do carro elétrico. Eu não sou um defensor do carro elétrico. Eu sou um defensor da... evolução e tecnologia. Também. Mas especificamente nesse caso, eu sou um defensor da mobilidade sem emissão de carbono, porque hoje é 24 de setembro, 25 de setembro a gente está gravando. 26. 26. A primavera começou faz 4, 5 dias, né? Isso. Os últimos 10 dias, para você que não é de São Paulo, os últimos 15 dias, do inverno de São Paulo, todos tiveram temperaturas máximas acima de 30 graus. O mundo está esquentando. Isso aí... Isso não tem como você fazer um discurso contra, né? Porque a gente tá sentindo, durante muito tempo, ainda havia bolsões de resistência. Mas hoje, a gente está gravando aqui... São Paulo, na primavera, tá 35 graus. Cheguei aqui empapado de suor para gravar. E, por exemplo, a minha família, que tá lá em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, tá caindo... Cara, ciclone é uma palavra que entrou no léxico, na rotina de quem mora em Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu
morei lá até os meus 22 anos, até 2004. Eu nunca tinha passado por um ciclone. Hoje é 2, 3 ciclones por ano. Então, depois de muito tempo de debate, finalmente estamos de acordo. O planeta está esquentando, o clima está mudando. Isso é uma primeira grande percepção errada. Agora vai ter um cara comentando, mas as minas de lítio e não sei o que, o carro elétrico não é uma solução verde. O carro elétrico, ele nunca foi proposto como algo de impacto ambiental zero. Ele sequer foi proposto, né? O que aconteceu? Quando os países de primeiro mundo, isso é uma outra coisa engraçada, né? A gente aqui no Brasil, zona tropical, onde é que está o dinheiro, a mídia do Brasil? Na zona temperada, né? Sim. Quase tropical. E outra, São Paulo, 800 metros de altitude. São Paulo é uma bosta, tá? Eu adoro falar mal de São Paulo. O gaúcho adora falar mal de São Paulo. Mas tem um mérito fantástico de São Paulo que eu adoro. 20 graus o ano inteiro. Tem uma semaninha no inverno ali que faz 9, 12. Frio, tá, aí tem volta, né? Um mesinho no verão que faz 30. Mas São Paulo é uma cidade de temperatura agradável o ano inteiro, cara. Verdade. Então a gente não nota tanto essas coisas. Agora, se você tá em latitudes muito maiores, onde estão a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão, a China, onde a indústria automotiva opera e toma suas grandes decisões, sim, você... No ano aqui, a montanha ficava nevada até aqui. Aí no outro aqui, e agora 5 anos depois você tá vendo que não tem mais a neve na montanha. As pessoas sentem muito mais essa consciência da mudança climática, que agora tá ganhando um pouco mais de força no Brasil, ela tá muito estabelecida no primeiro mundo há 15, 20 anos. Eu diria que um marco zero disso é aquele filme do Al Gore lá, Uma Verdade Inconveniente, que é de 2003. Ali que o mainstream, vamos chamar assim, do primeiro mundo saca, eita. O clima tá mudando e tem a ver com o CO2 que a gente emite. Ali caiu essa ficha para boa parte do mundo. Bom, aí a gente tem países de primeiro mundo com governos responsáveis. Olha só que loucura, né? Outra coisa que a gente não tá acostumado. Em 2016, o parlamento da Alemanha, que é um dos países mais determinantes nos rumos da indústria automotiva, ele fala, olha, 2030 não pode mais vender carro que emita carbono aqui na Alemanha. 2016. Acabou. Se vira. Quero dizer o seguinte. Primeiro, grande frase, se vira. Porque é o seguinte, em nenhum momento, nenhum governo falou, a partir de tal ano tem que ter carro elétrico. Todos os governos, primeiro da Alemanha, depois a Europa como um todo, o Parlamento Europeu, depois a Califórnia, depois o Japão, depois a China. E foram aderindo, né? Todos eles falaram o seguinte, a partir de um momento tal, na maioria dos casos, 2035, não pode mais emitir CO2. Pronto. Só isso. O que acontece aí? O que passa a existir? Um mercado aberto, uma corrida. Então, se você tá... mas o carro a hidrogênio é muito melhor. Na teoria, talvez, sim. Até vou te dizer que sim. Só que o carro a hidrogênio ele entrou nessa concorrência que se abriu ali a partir de 2016. E no primeiro momento ele perdeu. Por quê? Verdade. A grande vantagem do carro elétrico são duas, né? O carro elétrico ele ganhou uma competição pelo... a competição era quem vai parar de emitir CO2 em 2035 e manter nós, montadoras, como negócios que conseguem vender milhões de carros por ano e faturar bilhões e pagar nossas contas. Tem que continuar sendo um negócio lucrativo, só que tem que achar alternativas viáveis. Lucrativo, né? é quase luxo. Tem que continuar a existir o negócio. Tem que ser viável, exatamente, né? O carro elétrico ele se tornou viável por uma questão de custo. E por que ele venceu? Como tudo, né? Na indústria, na macroindústria capitalista, ou na macroeconomia capitalista. Quais são as grandes vantagens competitivas do carro elétrico? Primeiro, a tecnologia de bateria. Pega o seu StarTAC de 97, compara com isso aqui, você entende. A gente veio, o primeiro carro elétrico vendido para o público ali nos anos 90, o EV1 lá da GM, era bateria de chumbo ácido, em 96. Depois a gente foi indo e tal, bateria de íon lítio, que foi o grande mudador do jogo, né, que é essa bateria aqui. Agora a gente já está indo para bateria de estado sólido, bateria de fosfato de lítio. O ponto é, assim como a capacidade do seu iPhone a cada ano vai evoluindo com rapidez, a densidade energética da bateria, você olha para os carros elétricos ali que começaram a ser vendidos mais em massa, ali, BMW 3, Renault Zoe 2012, ainda era uma bateria grande e pesada para uma autonomia pequena, mas era 5% melhor que no ano anterior. No ano seguinte, 5%. Foi evoluindo. Mas a gente já sabia, a curva já estava ali, entendeu? Sim. Isso que eu quero dizer.
vamos voltar à origem da pergunta, se eu sou a favor ou contra o carro elétrico. Tudo que eu tô dizendo até agora, não sei se vocês separaram, não tem nenhuma opinião. Eu só dei informação. Só dei informação. É que dá trabalho. Bah, como dá trabalho. É muito mais fácil você falar, o carro elétrico já morreu 3 vezes, vai morrer 4 vezes. É mais fácil. Mas se a gente se informa, a gente constrói a narrativa. Ou seja, a evolução do carro elétrico, plotando essa curva, e a partir do momento que a Alemanha, um dos maiores mercados, determinismo fala, em 2016, acabou em 2030... Vai acontecer isso, aí não tem... Vai acelerar, porque as montadoras estão sendo obrigadas a investir. De modo que hoje a gente tem um BMW iX por 60 mil euros que faz 800 quilômetros. Com uma carga. A autonomia está aumentando também. Só vai aumentar com a bateria de estado sólido e tudo mais. Mas assim, a questão da autonomia também é outra coisa que... Porque o tempo de carga não é tão grande para você falar de a autonomia, ninguém... qual é a autonomia do Onix versus a do HB20? Não, o HB20 tem 420 km de autonomia, o Onix tem 380, vou comprar o HB20. Ninguém faz esse cálculo. Isso, a questão é o quão fácil é você recarregar. O carro elétrico, ele parte do princípio de necessidade de você carregar em casa. E aí, voltando ao argumento inicial, por que ele venceu o carro a hidrogênio, por exemplo, que também é muito limpo e interessante? Porque uma bomba de um posto de hidrogênio, cada bomba custa $1 milhão. Sem contar para você, o armazenamento do hidrogênio é muito mais caro. Por causa disso. Tudo isso, o hidrogênio você tem que comprimir a 40 mil PSI, enquanto que no carro elétrico, tá aqui, o posto tá ali, a tomada. Todo mundo tem um posto de combustível em casa. Então, assim, a premissa da massificação do carro elétrico, ela parte do princípio de você vai carregar na sua casa. Como? De novo. Mas na Europa eles queimam carvão. Sim, é todo um processo, galera. A coisa é lenta. Em 1909 já existia o carro a combustão. Em 1905 já tinha carro a combustão no Brasil. Mas sabe qual era o melhor jeito de você, do Rio para São Paulo? De charrete, era melhor. Levou 10 anos para a estrutura do carro ganhar da estrutura do cavalo. Sim. A gente está ainda um pouco nesse processo. A gente já está no Brasil, que é um dos países mais atrasados do mundo, cara. Verdade. Eu já tenho como carro primário, desde 2021, um carro elétrico. E eu consigo viajar de carro para basicamente todos os lugares que eu gostaria de viajar de carro. Mas eu não estou dizendo que, nossa... Venda agora o seu carro a combustão, tenha apenas um carro elétrico, porque hoje em qualquer lugar do Brasil já dá para você ter só o carro. Não, ainda não, mas faz parte do processo, a coisa está andando. Para a gente concluir o raciocínio, a premissa é que você vai abastecer principalmente na sua casa. Mas na Europa queima carvão? Sim, quando tem o Putin fazendo loucura, mas mesma coisa da curva. Todos os governos desses países estão querendo reduzir a emissão de carbono. Para onde a gente está indo no mundo daqui a 10, 15, 20 anos? A gente está indo para uma mobilidade elétrica individual, que o principal lugar que você abastece é na sua casa, que você tem uma rede de carregadores ultra rápidos nas estradas para você poder viajar, que hoje já está... vou te dizer, ao fim de 2024, já vai ser radicalmente diferente do que é hoje. A Volvo, por exemplo, falando só de Volvo, eu tenho um XC40. Elétrico? Elétrico. Não, eu tenho como carro... É top, não é esse carro? Não, faz de 0 a 100 em 4.8 segundos. O EX30 Twin Motor que chega ano que vem faz em 3.6. Um carro que vai custar R$300 mil. Sim. Faz de 0 a 100 mais rápido que uma Ferrari Enzo de 8 anos atrás, 9 anos atrás. Mas, por exemplo, para falar só de Volvo, a Volvo já colocou 18 carregadores ultra rápidos no Brasil. Na verdade, 10 já estão operacionais e 8 estão em fase de implementação. Com esses carregadores, a partir de São Paulo, você vai para BH, você vai para Curitiba, você vai para o Rio, você vai para o interior, para Ribeirão Preto. Ano que vem, de novo, tô falando só da Volvo, tá, galera? Não tô falando da Audi, da Porsche, não tô falando da Vibra, da Petrobras, da Shell, não tô falando da Enel, da ABB, tem um monte de players envolvidos. Só a Volvo, para dar uma ideia da escala. Ano que vem, vai investir R$50 milhões e colocar mais 70 carregadores ultra rápidos. Então, só da Volvo, no Brasil, ao fim de 2024, a gente vai estar falando de 100 carregadores ultra rápidos. Agora sim, vamos terminar todo esse grande arco. Qual é o futuro da mobilidade? Por que os políticos tomaram essas decisões e para onde a macroindústria conectada da mobilidade, que envolve energia e tudo mais, está indo? O carro elétrico, carregado principalmente na sua casa, 95% do tempo, 5% das vezes que você for viajar, você vai usar essa rede de carregadores. Sim. E da onde vem essa energia? Solar
eólica e nuclear. Energias limpas, né? Energias limpas, Ainda tem, em muitos lugares do primeiro mundo, tem uma resistência à energia nuclear, porque, enfim, tem todo o histórico de Chernobyl e esses traumas. Sim. Mas a energia nuclear, ela se você transformar, Einstein, né? E é igual a m vezes c ao quadrado. Se você pegar os átomos desse celular aqui e transformar em energia, você abastece São Paulo inteira por 5, 6 dias, né? É inevitável a vitória é uma palavra forte, assim, mas nesse contexto de necessidade aguda de descarbonização do mundo, não vai ter como a gente não abraçar, como humanidade, estou falando, a energia nuclear. Sim. Né? Com mais uma ressalva, o Brasil nem precisa. O Brasil tem 80% da matriz energética hoje, porque a gente é abençoado com muito sol, muito vento e principalmente muitos rios, né? A nossa matriz é muito hidrelétrica. Pô, legal. E nesse caminho aí tem muita gente falando de híbrido, né? De elétrico, híbrido. E a GM, eu acho que foi a GM que falou que o ponto dela é de combustão para elétrico e não quer explorar o híbrido, né? O híbrido, ele assim como o Renault Kwid, o Chevrolet Onix e o Hyundai HB20, Sim. O híbrido ele vai ser uma solução barata para países de baixa renda como o nosso, né? Mas é uma coisa muito importante. Ele vai continuar existindo, principalmente no Brasil, que a gente tem o etanol também, que torna ele mais limpo ainda, né? Exatamente. Mas o que é importante entender? Os projetos globais, as montadoras, elas visam sempre a economia de escala. Cada vez menos você tem projetos específicos para países. A China é uma exceção, porque é um mercado tão grande que a China por si só... outro público, né? E a China por si só é uma escala global, né? A China vende quase 30 milhões de carros por ano. Se você somar Estados Unidos e Europa, dá isso, né? Todos os países da Europa, mais os Estados Unidos, dá uma China. Mas tira a China e os Estados Unidos também um pouco, mas a imensa maioria dos modelos são feitos em escala global para o público global. Principalmente quando a gente fala das marcas premium. As marcas premium, por isso que eu falei na China. Fora a China, elas não têm nenhum modelo. Nunca existiu um Volvo desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro, um Audi, uma Mercedes, eu digo um modelo, né? Uhum. Porque o volume que o Brasil faz desse tipo de carro é muito pequeno. O Golf, esses projetos globais das marcas generalistas, todos esses projetos, a partir de 2030, 2031, 2032, em alguns casos, mas definitivamente, sem exceção, de 2035 em diante, todos esses carros vão ser 100% elétricos. Ou seja, de cara, qual é o estado da eletrificação no Brasil? Bom, a partir do patamar que hoje a gente pode chamar de 250, 300 mil reais Você acha que vai popularizar? Vai chegar uma hora que a gente vai assim, popularizar. Carro, sei lá, elétrico de 70 mil carros. Quanto custa o carro a combustão mais barato do Brasil hoje? Acho que é esse valor, uns 70 mil reais. Porque isso é preço de desenvolvimento. Isso é popular? Né? Não, por isso que eu falei. Quanto custa o carro elétrico mais barato do Brasil hoje? 140? 120. 120, Ou seja, de novo, curva. Há quantos anos a gente está do ticket de entrada do carro elétrico ser o mesmo do carro a combustão? 4, 5, 6? Não mais do que 10. Certamente não mais do que 10. Ou seja, em 2030, o carro elétrico vai custar a mesma coisa que o carro a combustão. Vai ser popular. O trabalhador que ganha salário. Infelizmente, no Brasil, nunca comprou carro zero. Nunca comprou carro e vai continuar não podendo comprar. A gente é a 80ª renda per capita do mundo, né? A gente é um país pobre. A gente só tem um mercado com alguma relevância porque a gente também é um país muito grande, né? Então a nossa bolha de pessoas não pobres, ela é do tamanho, sei lá, de uma Espanha, né? Sim. A gente tem uma Espanha dentro... Nos anos 80, que o Brasil era bem mais pobre, existia uma alegoria que se usava muito na imprensa, que era a Belíndia. O Brasil era a Belíndia. Era a junção da Bélgica com a Índia. Era uma Bélgica dentro de uma Índia, né? A Bélgica sempre comprou carro. A Índia não compra carro. Mais ou menos isso. Independente se é combustão ou elétrica. Cássio, muito bom papo. Pô, mas já? Se você tiver mais tempo, a gente estica. Não, até mais 10 minutos a gente tem aí, mas se quiser encerrar também, a gente já foge. Não, foi dentro do tempo que você passou pra gente aí, mas... Muito bom papo, é sempre bom a gente enriquecer, né, essas ideias, aprender. É uma aula, né? É uma aula, com certeza. Uma aula. Eu queria que você falasse, se tem projetos futuros. Cara, eu gostava muito dessa comunidade do Orkut, né? Que tô com os projetos aí. O que você tá fazendo? Eu tô com os projetos aí. A gente sempre tá com os projetos aí, né, cara? Hoje eu tenho...
várias marcas com quem eu trabalho junto, que eu crio conteúdo, né? Vem muito do meu tempo de Red Bull, né? Essa coisa do branded content, de ajudar a criar e pensar conteúdos para as marcas, muitas vezes para os canais das marcas, né? Muitas vezes também para os meus canais. Então eu tenho parcerias muito bacanas aí, já de alguns anos com a Motu, com a Delinte, com a Cavac, com a Porto. Então, a gente está sempre trabalhando em projetos, mas a gente também dá umas ciscadas aí, apesar de todo o pragmatismo que eu falei de como tá difícil fazer coisa para TV aberta hoje em dia, a gente ainda está envolvido aí com algumas tentativas de projetos de televisão, enfim, podcasts. Hoje em dia, cara, não é mais o meio, né? O importante é a mensagem. Então, exatamente. está sempre correndo atrás. Aí. Levar a voz, né? Exatamente. Não é feio. A informação, né? Sim, tem que aprender muita coisa. Eu acho que o legal que a gente comentou até no podcast anterior, que não tinha nada a ver com carro, a gente falou de outros assuntos, realmente a gente levar um conteúdo que a gente sabe que as pessoas gostariam de ouvir. Porque eu acho que às vezes a televisão, agora acho que até mudou um pouco isso, mas é assim, o conteúdo é esse, vocês têm que consumir isso. Hoje já não é mais assim, né? O que eles querem ouvir? O que a gente tem que levar? O que é muito perigoso até, né? Tem o seu lado bom e o seu lado ruim disso, né? Porque aí as pessoas entram nas suas bolhas, nas suas câmeras de eco e só ouvem o que querem ouvir, né? Não acho que tem que desenvolvem senso crítico. Tem que ser uma coisa mais eclética, né? Para todo mundo, para todos os públicos, né? Também acho. A TV aberta direcionou por muito tempo, muitos anos, né? O como fazer, o como ser, o que tem. E com a chegada do streaming, isso melhorou muito. Essa evolução da internet melhorou muito. Isso. Melhorou algumas coisas e piorou outras, né? Potencializou algumas coisas pro lado ruim também. Né? Eu particularmente não assisto TV aberta, bem raro. Você faz parte da maioria hoje, né? Mas era muito bacana quando eu abria o jornal em 95 para ver as notícias do Grêmio, e eu, aqui tava a parte do Grêmio que eu queria ler, mas aí eu virava a página e dizia... abertas as inscrições para o curso Abril de jornalismo. Que bacana, quem sabe eu vou fazer o curso. Você explorava mais mercados, mais coisas. Você recebia mais informações que você não estava proativamente indo atrás. E hoje em dia, você até recebe um pouco, mas filtrado por uma imensa curadoria de redes sociais que, você gosta de cachorros? Então toma mais aqui vídeos de cachorro. Só cachorro. E nunca me mostra um vídeo de gato, que poderia me ajudar a entender mais sobre gatos, né? Esse é o drama que a gente vive hoje, né? As pessoas estão se emburrecendo por causa disso. É verdade. E com as IAs entrando, tá potencializando ainda mais isso. Não, a tendência é que vai piorar bastante antes de começar a melhorar de novo. Esse sentido. Mas, Cássio, obrigado. Por atender nosso convite, né, filho? Sem dúvida, o Cássio, cara, foi muito parceiro, né, em aceitar o convite. Já tem um tempo que a gente tá tentando... Não, tá difícil bater as agendas. Mas deu certo. Pra quem acompanha a gente, sabe que a gente não grava de dia de semana, né, muito, muito raro. E sempre de sábado. E a gente conseguiu... conciliar a agenda com o Cássio aí pra gente... ter esse conteúdo dele. Dias especiais merecem atenção especial. Né? Muito bacana ouvir isso tudo. Pra mim, cara, que não sou daqui, trabalho com automobilismo e tenho família fora. Passar um final de semana de folga em São Paulo, de jeito nenhum. É difícil. Ou eu tô na pista, e se eu tô de folga, ou tem família, ou eu vou sair dessa loucura aqui que é São Paulo. Tá certíssimo. Tá certíssimo mesmo. Mas é isso aí, cara. Pô, obrigado, valeu demais. Sigam aí, @Cássio Cortes em todas as redes sociais, youtube.com/CássioCortes tá no canal, se inscreva, deixa o like, curte aí, enfim. Isso ajuda a gente demais. Acompanha era outro canal, nem existe mais. Valeu. Cássio, obrigado, hein? Obrigado. Cássio, obrigado. Mais uma vez. Galera, antes de encerrar, seu presente, cara. Tem presente? Opa! Vamos lá. Esse aqui é o nosso primeiro presente. Vamos desfraudar aqui, ó. Chique, hein? TorqueCast. Torque move carros, né? Potência só vende carros. E aqui é um presente do nosso patrocinador. Obrigado. Road Cool. Isso. Tem linha de aditivo aqui, fluido. Kit completo. Kit completo. Odorizante pra colocar lá no Volvão. Boa, virar para bom uso. Tá bom?
Obrigado, viu, Cássio, mais uma vez. Valeu, até a próxima, galera. Galera, esse foi mais um TorqueCast. Valeu, fui. Ô, Cássio, obrigado, hein? Pô, mas tem uma interrupção de uns 7 minutos da parte dos acelerados ali. Tem 50 líquido aí. A gente faz o...